Bem-vindos a mais um vídeo. Depois de 2 meses parado, resolvi gravar novamente para comentar as eleições, não só as eleições americanas, como a, digamos, democracia americana. Mas antes, gostaria de comentar o seguinte tweet do presidente brasileiro Lula, que diz o seguinte: meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo, prestem atenção nisso. E ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Impressiona-me o cinismo do Lula, né, a falsidade dele, parabenizando o Donald Trump pela vitória, sendo que o mesmo disse que uma vitória do Trump seria uma espécie de retorno ao bigodismo, né? E também chama a atenção, ele fala da democracia, que é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Agora, vou explicar o título deste vídeo, né? A democracia, entre aspas, americana e a outra. No Brasil, todo mundo sabe como é que funciona, ou quase todo mundo, funciona as eleições no Brasil. Os votos são diretos, uma maioria simples é o suficiente para eleger o presidente, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Então, podemos dizer que as eleições brasileiras são as mais democráticas possíveis, né? É a mais democrática possível. São as mais democráticas possíveis. E isso que a torna pior. Justamente isso que a torna pior. A democracia americana não é uma democracia propriamente dita. Não é nos moldes do Brasil e nem do restante da América Latina. Tá? E grande parte do mundo também. Eu não posso listar aqui todas as democracias para ver como é que funcionam, mas sabemos que o modelo de eleições americano é bem diferente, por conta do seu aspecto aristocrático. Quem elege presidente, em geral, não é o voto popular, mas sim um colégio eleitoral de advogados. Tá? Tanto é que o Trump acabou vencendo aí por uma larga margem, né, com 290 e tantos votos aí de advogados, enquanto a Kamala Harris conseguiu 200 e pouquinho aí. Quase 300, não sei se chegou a 300, eu não conferi o resultado final ainda, no momento que eu gravo esse vídeo, mas é por aí. Portanto, repito, o que faz as eleições americanas serem superiores à brasileira e a do restante dos países latino-americanos é justamente o fato de ser bem menos democrática que as outras. Porque, como bem sabem aqui, eu sou um crítico feroz da democracia e vou aproveitar essas eleições americanas, entre aspas, democracia americana, que não é bem democrática, para explicar por que a democracia é ruim, tá? E novamente eu valer-me da obra Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. E eu sei que os argumentos dele são tanto economicistas, mas é perfeitamente válido. Até porque sabemos que o fato da democracia depender do sufrágio da maioria acaba por eleger governos intrinsecamente injustos. Mas, primeiramente, quem é Hans Hermann Hoppe? Claro que muitos aqui vão torcer o nariz. O Hans Hermann Hoppe, ele é um filósofo economista alemão e ele é não apenas adepto da escola austríaca, como ele é anarcocapitalista, tá? Um tipo peculiar de anarcocapitalista, porque ele defende princípios que muitos chamam conservadores.
E esse ponto vai ser importante para explicar por que ele é um crítico feroz da democracia. Então, a distinção que o Hans Hermann Hoppe faz é de que a democracia, em última instância, é o que ele chama de o governo de propriedade pública, enquanto que a monarquia propriamente dita é o governo de propriedade privada. Por quê? Porque na monarquia, e aqui eu estou falando da verdadeira monarquia, não é essa monarquia de fachada moderna, tá? Como é da Inglaterra, como é do Japão, etc. Estamos falando da monarquia absoluta mesmo, do passado. Segundo Hoppe, o rei ele era proprietário do reino. E assim, ele poderia administrar o seu reino visando o longo prazo. Tá? Já que ele tem toda uma vida para fazer isso e ele tem incentivo para fazer isso da melhor maneira possível para entregar o reino de herança para o seu sucessor, que geralmente é o filho dele. Ele não vai querer entregar algo mal administrado para o seu sucessor, tá? Que é da própria família. E ele também vai ter incentivo para educar o seu sucessor da melhor maneira possível, para governar da melhor maneira possível. Então, podemos dizer que numa monarquia, o chefe de Estado é realmente o dono, tá, do país, é proprietário do país. Tá? O Hans Hermann Hoppe, claro, ele também não é a favor da monarquia. Tá? Bom lembrar, ele é anarcapitalista, então para ele não tem que ter governo nenhum. Mas se fosse para escolher um, seria a monarquia. A democracia não funciona dessa forma. Porque na democracia, o presidente ele não é o dono do país. Ele é uma espécie de zelador. Ele é uma espécie de zelador e na democracia temos um governo não mais de propriedade privada, mas de propriedade pública. E sabemos que o que é de propriedade pública não é propriedade de ninguém. Logo, o presidente ele não tem incentivo para governar bem. Tá? Ele pode adotar medidas populistas, tá? Para ser reeleito depois de 4 anos, mas não vai passar disso. Então, quais são as consequências disso? Se o presidente ele sabe que ele será substituído por outro, ele vai fazer governando de qualquer maneira, ele vai gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, vai entregar o país todo endividado para o sucessor. País endividado não, né? Quem vai pagar a dívida é o povo, mas sabemos que é assim que as coisas funcionam. Tá? A consequência disso, como Hans Hermann Hoppe expõe, é a deformação, é a distorção da preferência temporal das pessoas, dos habitantes, ou entre aspas, súditos, né, do presidente. Distorcer da preferência temporal das pessoas, as pessoas passam a não ter mais incentivo para poupar, elas passam a não ter mais incentivo para aprender e, consequentemente, não haverá nenhum desenvolvimento econômico, já que a tendência da democracia é criar uma espécie de casta de pessoas dependentes do Estado. É o que a gente vê muito no Brasil. Temos uma verdadeira casta de dependentes de Bolsa Família e outra casta para sustentá-los, né? Mas isso não vem de hoje, tá? Isso vem de muito tempo, desde a época de Bismarck, que implementou esse tipo de medida. Começou com a Previdência Social, tá? Que para supostamente garantir a boa vida dos idosos quando eles se aposentarem. Então, aquilo que era de responsabilidade individual ou familiar, né, que é com relação ao cuidado dos idosos, passou a ser de responsabilidade pública. E a Previdência Social já começou como uma pirâmide, tá? Já começou como uma pirâmide.
Porque quando você contribui com a Previdência Social, você não está entesourando dinheiro para a sua aposentadoria. Quando você contribui para a Previdência Social, você já está custeando a aposentadoria dos aposentados atuais. Tá? Isso, e é assim que funciona. Então, se iludem aqueles que acham que contribuindo com a Previdência o Estado está guardando dinheiro para ele. Não, o Estado não está guardando dinheiro para você. O Estado já está usando esse dinheiro para custear a aposentadoria dos idosos, tá? E como tanto o Brasil como outros países do mundo que tem essa palhaçada, esse crime, essa fraude que é a Previdência Social, pode ter certeza que futuramente, muito provavelmente, vocês não terão aposentadoria, tá? Não vão receber. Porque o número de contribuintes está diminuindo, o número de aposentados está aumentando, uma hora quando não vai fechar, e isso vai colapsar. Tá? Mas é assim que começa o regime democrático. Quando vocês têm essas promessas, como da Previdência Social, como a questão do seguro-desemprego, como a Bolsa Esmola, como licença daqui, licença dali, tá? Tudo custado pelo Estado. Quando você tem essas medidas sempre são usadas para que um governante populista se eleja, prometendo todas essas coisas. E claro que qualquer candidato, por exemplo, que prometa cortar tudo isso sob o pretexto de cortar o gasto do Estado, é claro que ele não vai se eleger. Apesar de ser, em tese, a medida correta. E é mesmo, né? Pode parecer cruel o que eu estou falando aqui, mas entendo, tá, que essa é a realidade, porque a primeira lição da economia é a escassez. Tá? E a democracia essencialmente ignora a escassez. Justamente porque a democracia, para funcionar, precisa de candidatos populistas que buscam se eleger dessa maneira. Tá? Sejam eles de direita e sejam eles de esquerda. Tá? Olhando para a realidade brasileira, por exemplo, quando o Lula venceu o segundo turno contra o Jair Bolsonaro, eu vi muita gente que diz, isso foi fraude, com certeza, as eleições foram manipuladas, coisa assim. Lembre-se que quem está votando, tá, não são pessoas como as pessoas que agora estão ouvindo esse vídeo aqui. Que sei que meu canal é seguido por pessoas inteligentes, né? Eu espero, pelo menos. Não são apenas vocês que estão votando. Tá? Quem está votando são pessoas que ouvem funk, são pessoas que assistem novelas, são pessoas que acreditam na Previdência Social, são pessoas que acreditam em promessa de político, tá? São pessoas que acreditam em jornais. Então, por que se surpreender que essas mesmas pessoas não votariam no Lula? Como é que vocês esperam que uma pessoa que escuta funk, e são milhões que escutam funk no Brasil, são milhões que assistem besteira, como vocês esperam que essas pessoas vão escolher o melhor governante possível para uma nação inteira? Pararam para pensar? Não precisa nem comparar, não precisa pensar em um Garcia Moreno da vida. Basta ver quem foi para o segundo turno nas eleições de 2022. Lula e Bolsonaro. Tá? Um bandido e um inepto. Vocês acham mesmo que essas são as melhores figuras para governar um país? Eu já acho meio estranho acreditar que um homem só, tá, vai saber de tudo o que cada um de nós precisamos, né? O que cada um de nós precisa, né? Mas isso tem que ser colocado na conta. A democracia, ela existe para eleger justamente os piores, os menos capazes,
tá? Porque são pessoas que se destacam mais pela retórica do que por qualquer proposta de solução de problemas. E temos que colocar uma outra realidade aqui também. Em 4 anos não dá para fazer nada. Nada. Tá? Vocês acham que dá para construir, por exemplo, uma linha férrea de centenas de quilômetros em 4 anos? Ou qualquer obra de grande porte em 4 anos? Vocês acham que dá para solucionar os problemas econômicos do Brasil de agora, tá? Em 4 anos? Imagine se tivesse o Garcia Moreno na presidência aí. E, sei lá, coloca o Mises aí, ajudando na questão econômica. Uma versão católica do Mises, imagine. Você acha que eles vão conseguir arrumar a economia brasileira em 4 anos? Eu não sei que tipo de tolo acredita num negócio desses. Basta ver, por exemplo, olhar para a Argentina. Vocês acham que o Javier Milei, em 4 anos, vai conseguir consertar toda a destruição causada por décadas de peronismo? Tá? É bom lembrar, quando vocês calculam o PIB não entra na conta do PIB apenas os capitais privados. Também entra o capital público. Tá? Gastos públicos são inclusos no PIB e aumentam o PIB. O Javier Milei está adotando medidas que, se vocês perceberem, causa redução do PIB. E vai causar um certo sofrimento também, porque vai ter muita gente desempregada, porque está demitindo o funcionário público a rodo, porque tem que cortar gastos. Tá? Sinto muito dizer, mas acho que só um idiota acha que o governo tem que gastar mais para resolver o problema da economia. Não, tem que cortar gastos, porque esses gastos quem está pagando é o povo. Tá? E se cortar gastos, causar queda do PIB. Tá? O que o povo argentino está passando agora é como se é análogo a um pós-operatório. Se você tem um tumor indolor, mas que pode causar morte, você tem que removê-lo. Quando você remove esse tumor, eles vão te cortar todo, vão costurar, vão passar para um tratamento dolorido, vai passar para uns pós-operatórios, você vai sofrer bastante. Tá? Mas pelo menos o tumor está fora. O que o povo da Argentina está passando agora é para um pós-operatório. Mas deu para entender aqui. Um presidente da República, ele só tem 4 anos para resolver o problema. Então, a visão do presidente da República deve ser de curto prazo. Tá? Um governo do Javier Milei só vai obter êxito mesmo se ele fosse um monarca. Mas não é. Tá? E por conta disso, eu acho muito improvável que ele vá ser reeleito. Muito improvável. Então, e como fica a questão do Trump? Tá? Podemos ver que a eleição americana tem um nível melhor que a eleição brasileira, né? Apesar de o fato de ter um Trump e uma Kamala Harris no segundo, né, disputando, já mostra uma decadência grande, né? Tá? Uma mulher e um populista de direita. Tá? É uma queda de nível muito grande. Mas, pelo menos, o fato das eleições americanas serem mais aristocrata, isso eleva o nível da coisa. Tá? Tanto é que os Estados Unidos, apesar de promover tirania em outros lugares, eles nunca promoveram uma tirania dentro do próprio país. Tá? Tudo bem que Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt chegaram perto disso, né? Abraham Lincoln também. Mas você nunca ouve falar de alguém do nível do Getúlio Vargas nos Estados Unidos, por exemplo, que destruiu o Brasil. Então, esse horizonte de curto prazo é prejudicial para a nação. Tá? E sabemos que o Donald Trump ele vai governar segundo essa orientação de curto prazo.
Ele já falou que vai adotar medidas populistas mesmo, tá? Vai fechar a fronteira. Não acho errado com restringir a imigração, tá? No entanto, o Donald Trump, ele faz isso como se fosse uma parte essencial da sua campanha. Ele vai impor protecionismo, tá? Sob o pretexto nacionalista, o que eu acho estúpido. Tá? O protecionismo é extremamente prejudicial para o povo. E outras coisas mais. O populismo é muito comum, inclusive na América Latina toda, via as eleições diretas. Tá? O Lula é o exemplo mais perfeito atual dessa visão populista, né? Afinal, ele ganhou as eleições prometendo picanha e cervejinha. Tá? E o que a gente vê hoje é peça de picanha a R$70. Perfeito. Justamente porque o brasileiro ele já está acostumado com esta visão de curto prazo. Tá? O brasileiro ele quer ver resultado imediato. Tá? O Bolsonaro, com todos os seus defeitos, tá? Eu não sou fã do Bolsonaro, nem do Trump. Tá? O Bolsonaro ele tentou adotar uma visão de um pouquinho mais de longo prazo. Tá? É de curto prazo também, mas menos do que o do PT. O resultado é que ele não foi eleito. E se novamente alguém objetar, as eleições foram fraudadas, blá blá blá. Eu não acho que foram fraudadas justamente porque, não porque eu confio nas urnas eletrônicas, tá? Mas porque eu conheço muita gente que votaria no PT novamente, tá? Devemos entender isso. Como eu disse, estamos falando de um povo que ouve funk e assiste novela, tá? Se vocês acham que eles não são capazes de votar no PT, pelo amor de Deus. Essa orientação de curto prazo é prejudicial para todo mundo. Tá? A gente viu isso também nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, né? Com o Pablo Marçal prometendo o teleférico, prédio de 1 quilômetro e mais não sei o que. Coisas que servem para aumentar o tamanho do Estado. Aí você vê o Ricardo Nunes prometendo coisas que levam ao aumento do Estado. Você vê o Guilherme Boulos prometendo coisas que levam ao aumento do Estado. Tudo medida populista. Tá? O pessoal comemora a grande vitória da direita nas prefeituras. Não foi uma grande vitória da direita. Foi uma grande vitória do populismo e foi uma grande vitória do aumento do Estado em todo o território brasileiro, pelo menos no âmbito das prefeituras. E podemos esperar isso também no âmbito federal. Mas esse é o resultado da democracia. A democracia, para Hans Semmelrogge, em última instância, tá, é uma forma de comunismo. Justamente porque estamos falando de um governo de propriedade pública. E eu vou aqui ler algumas citações dele. Aqui eu uso a edição de 2014 do livro Democracia o Deus que Falhou, do Instituto Ludwig von Mises. Na página 120, Hoppe escreve o seguinte: em distinto contraste com a liberdade de entrada no governo, qualquer pessoa tem o direito de expressar abertamente o seu desejo pela propriedade dos demais. Isso, comentário meu. Lembremos-nos que na democracia, por vencer somente aqueles líderes que fazem mais promessa, então geralmente vende aquele que promete mais Estado, e se promete mais Estado, promete mais violação da propriedade privada, ou seja, mais gente roubando o seu dinheiro, né? Para transferir para eles, claro. Vejo o problema, por exemplo, daqueles que dependem de programas assistenciais votando naqueles que são muito favoráveis a esses programas, tá? É claro que esse benefício de programas assistenciais não estão falando de dinheiro que surge do nada. Estão falando de uma transferência forçada de renda de um para outro. Continuando.
O que era anteriormente considerado imoral, em função disso reprimido, é atualmente considerado um sentimento legítimo. Na medida em que recorre à democracia, todos podem abertamente cobiçar a soberania de todos os outros. E, desde que se obtenha o ingresso no governo, todos podem agir movidos pelo desejo de prioridade dos demais. E assim, sob a democracia, todos se tornam ameaça. Isso não está errado. Comento eu agora, né? Aqueles que votam no Lula são uma ameaça a todos aqueles que não querem que o Lula os governe. É por isso que há essas brigas entre aqueles que votam nos petistas e aqueles que votam em outros candidatos mais à direita. Porque aqueles que não querem um político petista no governo é porque eles não querem que a sua propriedade seja violada. Mas aqueles que votam no PT querem que a propriedade dos outros seja violada. Não que o governo de direita não viole a propriedade dos outros também. Viola, mas com menos intensidade. Na página 138, esse daqui é mais explícito. No tocante ao status moral do governo da maioria, democracia, deve ser ressaltado que ela permite que A e B se unam para roubar C, que C e A, por sua vez, se juntem para roubar B, e que em seguida B e C conspirem contra A, e assim por diante. Isso não é justiça, mas sim um escândalo moral, e ao invés do regime democrático e seus defensores serem tratados com respeito, eles devem ser tratados com desprezo e ridicularizados como fraudes morais. Aqui não preciso comentar, né? Na página 181, Hope escreve: no tocante à política de imigração, para um governante democrático faz pouca ou nenhuma diferença se indivíduos produtivos ou improdutivos, gênios ou vagabundos deixam o país. Todos eles possuem um poder igual de voto. É bom lembrar disso, tá? Um doutor tem o mesmo peso de voto que um vagabundo semi-analfabeto, tá? De fato, os governantes democráticos podem muito bem ficar mais preocupados com a perda de um vagabundo do que a de um gênio produtivo. Conquanto a perda desse, obviamente, diminua o valor de capital do país, a perda daquele realmente o aumente. O governante democrático não possui a propriedade do país. No curto prazo, que é o que importa para o governante democrático, o vagabundo, que tem uma probabilidade maior de votar em favor das medidas igualitaristas, pode ser mais valioso do que o gênio produtivo, o qual, sendo a principal vítima do igualitarismo, tem uma probabilidade maior de votar contra os planos igualitaristas do governo democrático. Creio que essas citações sejam o suficiente para expor o melhor conteúdo do livro, que eu pretendo aprofundar em algum vídeo futuro, porque eu considero realmente muito interessante, tá? E aqui eu deixo a seguinte, tá? Não julgo o sistema de eleições americano perfeito, tá? Padece de muitos defeitos, principalmente porque o candidato eleito, ele vai de alguma maneira governar no curto prazo, sabemos disso. Mas pelo menos o sistema de voto é muito superior, porque justamente por ser menos democrático que o dos outros países, tá? A democracia americana, a democracia entre aspas americana, é realmente bem distinta das outras. Por hora é só. Considerem contribuir ao canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.